Olá pessoal, hoje nós vamos trazer um tema bastante interessante porque reúne uma vasta gama de informações, tá? Hoje a gente vai tratar sobre pensão por morte. Esse benefício é um benefício rico em informações, notadamente porque recentemente ele sofreu algumas importantes alterações trazidas pela medida provisória 664 de 2014, que foi convertida na Lei 13.135 de 2015, ok? Então o que a gente precisa entender sobre esse benefício? É que esse benefício é um benefício previdenciário que atende aos dependentes do segurado. Então os beneficiários serão os dependentes do segurado, né? O evento que possibilita o recebimento desse benefício é o evento óbito, o óbito do segurado instituidor, ok? Então, assim, a gente tem que analisar os requisitos que terão que ser cumpridos pelo segurado instituidor em vida, tá bom? E também temos que entender quem são esses dependentes e qual a prioridade de recebimento que cada um tem sobre as demais classes e na mesma classe no que tange a concorrência no rateio do valor do benefício. Então nós vamos pontuar aí algumas coisas referentes a essas questões e espero que vocês entendam com clareza aí os principais pontos desse benefício previdenciário. Então, para a gente entender, tá? O segurado instituidor ele terá que cumprir alguns requisitos. Primeiramente, é importante a gente explicar, pontuar que a lei de benefícios, a Lei 8.213 de 1991, ela dispensa o cumprimento de carência mínima para que os dependentes recebam esse benefício, tá? Então, dispensa-se o cumprimento da carência mínima. Entretanto, a medida provisória 664 de 2014, convertida na Lei 13.135 de 2015, trouxe importantes alterações nesse sentido, em que pese ela não ter instituído uma carência mínima, ela colocou um número mínimo de contribuições que o segurado instituidor tem que verter em vida para que o dependente companheiro ou companheira ou dependente cônjuge possa receber a pensão, que são 18 contribuições. Tá? Então o segurado instituidor, o decujus, o falecido, ele tem que ter contribuído 18 contribuições durante a sua vida laborativa, tá? Durante o seu período base de cálculo, que a gente chama de PBC. Então tem que reunir esse número mínimo aí de 18 contribuições, tá? Já aproveitando o gancho em relação ao dependente cônjuge, ou companheiro ou companheira, também terá que ser comprovada um número mínimo de meses de casados ou em relação de união estável, tá? Que são 24 meses, isto é, 2 anos. Tem que ser comprovado 2 anos de relação conjugal ou relação de união estável entre o segurado instituidor e o seu companheiro ou companheira ou cônjuge, ok? Pessoal, e aí uma exceção muito importante, trazida pela própria Lei 13.135 de 2015, que alterou a 8.213, tá? No próprio artigo 77 dessa lei, que dispensa o cumprimento dessas 18 contribuições, ou da comprovação desses 2 anos de relação de união estável ou de relação conjugal, se a morte do segurado instituidor decorrer de acidente, tá, de qualquer natureza ou de trabalho, ou se decorrer de doença ocupacional. Então fica dispensado do cumprimento desses requisitos. Quais requisitos? 18 meses de contribuição e a comprovação de 2 anos de relação de união estável ou relação conjugal, ok? Agora, a morte não decorrendo de acidente de qualquer natureza, ou acidente de trabalho ou de doença ocupacional, tem que ser comprovado para que
o cônjuge ou companheiro ou companheira tenham direito à pensão por morte, esses 18 meses de contribuição ou 2 anos de relação de união estável ou conjugal. Se não for comprovado, ou seja, não se atingiu 2 anos de casamento ou 2 anos de relação de união estável, ou não tem as 18 contribuições, contudo ele tinha qualidade de segurado, o segurado instituidor tinha qualidade de segurado no momento do falecimento, tá? A lei prevê uma espécie de consolo, tá? Ela concede, ela aceita a concessão do benefício de pensão por morte ao dependente, né? Contudo por um período muito pequeno, por apenas 4 meses, tá certo? Por apenas 4 meses, o dependente irá receber o benefício de pensão por morte. Pessoal, os dependentes de primeira classe, tá? Os dependentes de primeira classe, que são o companheiro ou companheira, o cônjuge ou filho menor ou maior inválido, né, ou a ele equiparado, tá? Eles não precisarão comprovar dependência econômica, tá? Então não há a necessidade de se comprovar que um dependia do outro, tá? Porque essa dependência econômica ela é presumida, a lei que institui isso, através do artigo 74 da Lei 8.213, tá? Então, não há necessidade, ao contrário das demais classes de dependentes que posteriormente veremos, de se comprovar a dependência econômica, tá? E aqui eu aproveito um gancho para falar sobre o cônjuge, tá? Que se separou, né? Se ele tem direito à pensão por morte, tá? Ele pode ter direito à pensão por morte, se ele, nesse caso, comprovar a dependência econômica mesmo após a separação. Essa dependência econômica ela é provada principalmente pelo recebimento de pensão alimentícia, tá? Ou de outras provas que não seja necessariamente uma pensão formal, mas um pagamento aí, digamos, periódico de uma espécie de alimentos a esse cônjuge separado, tá? O cônjuge sobrevivente, ok? Então, nesse caso, há uma exceção, né, quanto aos dependentes de primeiro grau, que nesse caso haveria, então, a necessidade da comprovação da dependência econômica, mas com a ressalva de que, nesse caso, há separação de fato ou a separação de direito, ok? Então vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre os dependentes. A lei traz classes de dependentes, ok? Primeira classe, segunda classe e terceira classe, que tem prioridade de recebimentos. Tá? Então, em grau principal, em primeiro grau, em primeira classe, estarão o cônjuge, o companheiro ou companheira e os filhos, tá? Menor de 21 anos, tá? Ou maior de 21 anos inválido, ok? Essa é a primeira classe. Na sequência, nós temos os pais do segurado instituidor, do segurado falecido, tá? E em terceira classe, nós teremos os irmãos, que daí no caso teremos os irmãos menores de 21 anos de idade ou maiores inválidos, certo? Essas são as classes, primeira, segunda e terceira. Primeira classe se sobrepõe às demais no recebimento. Então, havendo algum dos dependentes da primeira classe, automaticamente serão excluídos do direito da pensão por morte, do direito de recebimento da pensão por morte, as demais classes, a segunda e a terceira classe, ok? Da mesma forma, não havendo dependente de primeira classe, vai se analisar a existência de dependentes de segundo grau, de segunda classe, que são os pais, tá? E por fim, os irmãos, ok? Na primeira classe, como se vê, são vários dependentes, cônjuge, né, que nós citamos, o companheiro ou companheira e os filhos.
Se houverem, ou seja, mais de um dependente da mesma classe, esses dependentes irão ratear o valor mensal da pensão por morte em cotas partes iguais. Havendo a morte ou a maioridade, no caso dos filhos, né, dos dependentes de primeira classe, por exemplo, de algum deles, né, de parte deles, a cota parte do recebimento da pensão por morte desse dependente irá reverter em favor dos demais, desde que hajam, obviamente, dependentes remanescentes. A pensão por morte, pessoal, ela não é transferível, tá? Então, havendo a morte ou a maioridade aí dos dependentes, por exemplo, de primeira classe, a pensão por morte irá cessar, ok? Então vocês notaram que nós falamos aí de que o filho maior, né, em primeira classe, o filho maior inválido, e na terceira classe o irmão maior inválido poderão se beneficiar do benefício de pensão por morte. Poderão, tá? Desde que eles comprovem, né, desde que fique comprovado, fique demonstrado que o início dessa invalidez, tá? Dessa invalidez aí total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa, tenha se dado anteriormente ao implemento da idade, tá? Ou seja, dos 21 anos, ok? Ou da emancipação, tá? Ou da emancipação, que também é causa de, digamos, de maioridade previdenciária, tá? Então a invalidez, o início dessa invalidez tem que ter se iniciado anteriormente ao implemento aí desse quesito etário dos 21 anos de idade, tanto pro filho, né, pro dependente filho, quanto pro dependente irmão, primeira e terceira classes. Agora um pouquinho sobre a data de início desse benefício, tá? A data de início desse benefício, pessoal, ela vai ser na data do óbito, desde que os dependentes requeram o benefício formalmente em até 90 dias desse evento, o evento morte, o evento óbito, tá? Porque se eles vierem a requerer somente após 90 dias, a data da entrada do requerimento será a data de início do benefício, tá bom? Então se for requerida após os 90 dias, ela não irá retroagir ao óbito do segurado, a data do óbito, né? Ela será, assim, a data do requerimento. Ao contrário de que, se ela for requerida nesse interregno de 90 dias, ela irá retroagir a data do óbito, do falecimento do segurado instituidor, ok? Continuando, pessoal, é importante também a gente trazer aí alguma coisa referente ao valor desse benefício, tá? O valor desse benefício, ele será o valor da aposentadoria do segurado instituidor, se ele já fosse aposentado quando do seu falecimento, tá? Se ele não fosse aposentado quando do seu falecimento, o valor da pensão por morte, ela vai ser o valor que esse segurado instituidor teria direito se fosse aposentado por invalidez, tá? Então é um parâmetro que a lei usa, que o valor da pensão por morte, ele vai seguir então as regras da aposentadoria por invalidez, as regras em relação a cálculo, né, da aposentadoria por invalidez. Só para a gente lembrar, todas as contribuições do segurado realizadas após 1994, tá? Elas serão levadas em consideração para que se chegue a uma média aritmética, com a ressalva de que as 20% menores serão descartadas, tá? Então vai se fazer uma média aritmética das 80% maiores contribuições após 1994, tá? E não irá se aplicar o fator previdenciário, já que o parâmetro aí de cálculo é o parâmetro do benefício de aposentadoria por invalidez. Pessoal,
a morte presumida, ela também deixa o direito à pensão por morte aos dependentes. E o que seria essa morte presumida? Ao contrário da morte propriamente dita, né, que é aquela atestada por certidão de óbito e tudo mais, a morte presumida há uma presunção, né, conforme o próprio nome diz, de que o segurado faleceu, porque ele participou de algum evento notório que se saiba, né, de catástrofe, desastre ou acidente, mas que não foi encontrado, tá? E também há a possibilidade de se decretar essa morte presumida pela ausência do segurado por mais de 6 meses, que ele consta como desaparecido. Então, da mesma forma que a morte propriamente dita, atestada por certidão de óbito e tudo mais, a morte presumida ela pode deixar também o direito à pensão por morte aos segurados, aos dependentes, melhor dizendo, aos dependentes do segurado instituidor. Tá certo? A já citada Lei 13.135 de 2015, ela trouxe alterações também no tempo de recebimento da pensão por morte. Anteriormente à vigência dessa lei, independentemente da idade do cônjuge, tá, do companheiro ou da companheira, a pensão por morte era vitalícia. Tá? Com a modificação da entrada aí da MP 664 de 2014, convertida na 13.135 de 2015, nós passamos a ter o benefício, a depender da idade, um tempo determinado de recebimento, certo? E então, assim, em muitas faixas etárias, ela não vai ser vitalícia. Ela só é vitalícia a partir dos 44 anos do dependente. 44 anos de idade do dependente, no caso, o cônjuge, companheiro ou companheira, tá? Então, se o cônjuge, companheiro ou companheira tiver menos de 21 anos, por exemplo, ele vai ter o direito de receber apenas 3 anos da pensão. 3 anos de pensão por morte. Se ele se encaixar na faixa etária de 21 a 26, esse tempo será de 6 anos, tá? Se for de 27 a 29, 10 anos. 30 a 40, nós temos 15 anos. E por fim, 41 a 43 será 20 anos de recebimento do benefício. Porque a partir de 44 anos, a pensão por morte ela é vitalícia, tá? E aí a gente tem uma crítica quanto a essa questão, porque no nosso entendimento, na nossa visão, essa diferença que se estabeleceu entre os mesmos dependentes, somente levando em consideração a distinção de idades, fere frontalmente o princípio da igualdade, tá? Que é um princípio elencado na Constituição Federal Brasileira, né? Na Carta Magna, como um direito fundamental de todo cidadão brasileiro, o princípio da igualdade. Então, a gente entende que essa norma ela é inconstitucional, mas ela está plenamente e atualmente vigente, tá certo? Nesse mesmo diapasão, pessoal, a gente também entende, né, nós temos aí uma visão da mesma forma de inconstitucionalidade quando essa lei 13.135 de 2015 fez essa distinção de recebimento, né, dentro da união estável e do casamento, a depender do tempo de relacionamento, tá? Então ela fez uma diferenciação dentro do mesmo instituto, somente pelo fato de pessoas estarem juntas há 6 meses ou há 2 anos, há 1 ano e meio ou há 2 anos, né? Uma vez que ela exige aí a comprovação mínima de 2 anos de relacionamento conjugal ou relacionamento de união estável. Tá? Então a gente entende da mesma forma que houve ferimento ao princípio da igualdade, né? É garantido aí pelo artigo 5º da Constituição Federal, em seu caput. Então houve esse ferimento, no nosso ver, na nossa visão, porque tratou de forma desigual os iguais. Agora, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre os principais motivos de indeferimento do benefício de pensão por morte requerido na seara administrativa, nas agências da Previdência Social.
tá? A gente vê aí como um dos primeiros motivos que o INSS indefere milhares de pedidos com fundamento de não reconhecimento, por exemplo, da união estável entre companheiro e companheira, tá? Eu posso dizer o seguinte, que a própria instrução normativa de número 77 de 2015 do INSS, ela traz uma lista vasta, uma gama de documentos que podem ser levados em consideração a título de comprovação dessa relação de união estável, tá? Essa lista, ela não é taxativa, ela é exemplificativa, né? O segurado, o dependente no caso, ele pode trazer inúmeras provas materiais, provas documentais da relação da união estável, citando, simplesmente como exemplo, a título ilustrativo, contas, seja de qual ordem for, em nomes dos conviventes, tá? Constando o mesmo endereço em datas diferentes, né? Comprovando que eles residiam de fato no mesmo endereço, tá? Outro exemplo que eu gostaria de citar é o ânimo de estabelecer negócios em comum. Por exemplo, sociedade, né? Algum tipo de empresa em conjunto. Não necessariamente, pessoal, os nomes dos conviventes teriam que estar no contrato social. Simplesmente, por exemplo, o nome da fantasia da empresa, se ele albergar os sobrenomes de cada um dos conviventes, já comprova esse ânimo, né, da convivência, né, de uma forma diferenciada, de uma forma que tem ânimo de casado, certo? Por exemplo, trocas de e-mails com a intenção de comprar alianças, né? Então tem várias coisas aí que podem ser utilizadas como prova, que foi aí um pouco da história desse casal ao longo da relação de união estável, que muitas vezes é desconsiderada pelo INSS e que acaba indeferindo indevidamente muitos benefícios, tá? Para complementar, quanto a esse motivo aí de indeferimento, o não reconhecimento da união estável, além da apresentação dessas provas, pessoal, o segurado pode se valer de prova testemunhal, de pessoas que conheceram e que conviveram com o casal ao longo dos anos e saibam, né, que de fato eles viviam com o ânimo de casados, ok? Outro motivo bastante corriqueiro, pessoal, de indeferimento dos pedidos de pensão por morte nos átrios do INSS é a qualidade de segurado do segurado instituidor, o reconhecimento dessa qualidade de segurado do decujus do falecido, tá? Muitas vezes o INSS analisa rasamente, né, ou seja, de forma rasa, o preenchimento desse requisito, tá? E, na verdade, nós temos várias considerações que a lei traz sobre essa qualidade de segurado. Porque, muitas vezes, o que acontece? O segurado instituidor encontrava-se desempregado no momento do falecimento, tá? Só que muitas podem ser as razões que ele se encontrava desempregado no momento do falecimento, certo? Inclusive porque ele estava incapacitado para o trabalho. Eventualmente isso pode acontecer, tá? Então se conseguisse demonstrar que a incapacidade se deu no momento que esse segurado instituidor ele era afiliado ao regime geral da Previdência Social, mesmo que tenha se passado anos, por exemplo, 3, 4, 5 anos, se conseguisse se comprovar que ele se incapacitou enquanto filiado à Previdência Social, ele vai deixar o direito ao recebimento da pensão por morte aos dependentes. E quase 100% desses casos na esfera administrativa são indeferidos, tá? São indeferidos. Outros escapes aí que a lei traz quanto a essa qualidade segurada, a comprovação da qualidade segurada do decujus, do falecido, é que
ele, por exemplo, pode ter contribuído por mais de 120 meses sem perder a qualidade de segurado. Isso dá a ele, pessoal, um período de graça, que é o período em que ele não está afiliado ao regime geral da Previdência Social, mas que, contudo, ele preserva intactos todos os direitos previdenciários por um interregno. Em regra, esse interregno são de 12 meses, mas ele pode se dilargar, né? E como é o caso do exemplo que eu acabei de citar, quando há mais de 120 contribuições sem a perca da qualidade do segurado. Esse período de graça a gente vai ter ele originariamente de 12 meses, sendo postergado, prorrogado para 24. Então, de 1, nós passamos para 2 anos de preservação dos direitos previdenciários, tá? Então, de repente, o INSS indefere porque havia mais de ano que o segurado não contribuía, do segurado instituidor, mas ele deixa de analisar que esse segurado teve mais de 120 contribuições ao longo do seu período base de cálculo, sem a perca da qualidade de segurado. Não obstante a isso, pessoal, além dessa questão das 120 contribuições sem a perda da qualidade de segurado, a gente também tem que o próprio desemprego involuntário é causa de manutenção extraordinária dessa qualidade de segurado, tá? Então, somente pelo fato do segurado instituidor, na pessoa do seu dependente, comprovar que ele permaneceu desempregado de forma involuntária, esse período de graça, originariamente de 12 meses, ele será postergado para 24. Então, se ele ainda tiver, além disso, as 120 contribuições sem a perda da qualidade de segurado, esses 24 vão virar 36 meses, serão somados. Tá? Então, de 1 nós pulamos para 3 anos de preservação de todos os direitos previdenciários, aí inclusos o direito da pensão por morte aos dependentes, tá certo? Então, pessoal, essas foram dicas importantes quanto ao benefício de pensão por morte. Com certeza a gente trouxe aí as principais informações sobre o benefício, tá? Onde se viu que é possível exercer esse direito, que muitas vezes temos aí a inobservância da autarquia federal, do INSS, quanto a requisitos que são analisados de forma superficial, né? E acabam por indeferir os benefícios quando de fato o segurado tem o direito, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Podem compartilhar o nosso vídeo à vontade e se você gostou, dá o seu like, a gente agradece, tá certo? Pessoal, até breve, a gente vai trazendo outros vídeos e espero que vocês façam um bom proveito aí deles. Muito obrigado.